Bom dia, meus amados ouvintes, vocês que estão comigo neste canal. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, ensinamentos diários para as nossas vidas, como filhos de Deus e cristãos, servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, amém? E o capítulo 9, ele fala sobre os convites, né? Não é o convite, são muitos convites da sabedoria, e também da insensatez. Amém? Quero frisar bem o versículo 10 e o 11 que fala assim para nós: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Quer ter dias longos, abençoados por Deus? Tema ao Senhor. Temer ao Senhor é amá-lo, é honrá-lo, é colocá-lo sempre em todas as áreas das nossas vidas em primeiro lugar. Amém? E aqui nesse capítulo 9, o autor fala sobre a sabedoria, nos fazendo um convite para um banquete. E ele dá instruções, né? Falando sobre os frutos da sabedoria. Ele fala do seu palácio, das suas provisões, da sua súplica, da sua plataforma, que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? E fala das suas promessas. E ele fala assim para nós, olha, tudo dentro do versículo do capítulo 9 até o 12. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, falando sobre o palácio. E ele fala sobre a provisão da sabedoria, que a sabedoria imolou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Aí ele faz um convite, uma súplica, já enviou as suas criadas a clamar a todos. Aí ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e as promessas da sabedoria, os resultados de se rejeitar o sábio. Repreender um homem ímpio, o texto diz que o ferirá. O sábio o amará ainda mais. Quando você repreende alguém que não aceita, ele fica ferido, ele fica indignado, ele fica irado, com raiva de você. Mas a pessoa que é sábia, quando você o repreende, ela o amará ainda mais. E ele fala dos efeitos de se ensinar o sábio. O justo aprenderá, mas o sábio se tornará mais. O justo, ele fala assim, aprenderá mais. E o sábio se tornará ainda mais sábio. E os benefícios da sabedoria que você e eu podemos adquirir são o seguinte, meus irmãos, que está no versículo 11 e 12 que eu li para vocês. Ela acrescentará para você e para mim abundância de vidas, de anos, de alegria, de força em todas as áreas. E ele fala sobre o insensato, né? A insensatez, a tolice do insensato, a tolice da prostituição. No versículo 13 e 18, ele fala o seguinte, que a tolice, né, o tolo, o insensato, ele é comparado a uma prostituta escandalosa, atrevida. Olha só, irmãos, que promete imoralidade sexual. E ele fala assim que as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Tudo que é feito às ocultas, escondidas, né? Ao escondido, irmãos, se torna prazeroso, agradável, né? O que é que produz a imoralidade sexual? Ele diz no versículo 18, capítulo 9, verso 18, seus convidados, sabe aonde eles estão? Nas profundezas do inferno, do Seol. O texto fala Seol, Seol é lá no inferno. É isso que produz a insensatez e a imoralidade sexual. E eu quero falar para vocês o seguinte, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia.
Em Filipenses capítulo 2, fala sobre a humildade cristã, que Jesus ele nos deixou um exemplo de obediência no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 8. E eu quero, assim, encorajá-los a atingir esse nível mais alto de obediência. Esteja sempre pronto a obedecer. Seja rápido, seja radical e extremo em sua submissão à vontade de Deus. E Paulo, ele é inspirado pelo Espírito Santo para que nos ensinar como nós devemos evitar os conflitos através do verdadeiro espírito de humildade, vendo os outros como superiores a nós. E este, irmãos, é um desafio difícil, porque a nossa carne, a nossa alma, ela sempre quer gritar, chamando a atenção para si própria. Então, Paulo nos exorta, igualmente como Provérbios, capítulo 9, está nos exortando claramente em termos uma mente humilde, sábia, né? Estar preocupado não só com os nossos interesses e o nosso bem-estar, mas também no bem-estar do nosso próximo, né? E não sermos movidos por sermos presunçosos ou arrogantes, mas sim sermos obedientes à instrução da palavra de Deus, nos humilharmos se estivermos dispostos, irmãos, a servir a igreja, a servir os nossos semelhantes, e nós vamos viver uma vida de harmonia e vamos estar sendo agradáveis a Deus. E a sabedoria, nós vamos desfrutar dos frutos da sabedoria. Como o escritor de Provérbios exemplificou aqui falando dos frutos da sabedoria, né? Que é falando que ela já edificou a sua casa, que ela já imolou as suas vítimas, misturando o seu vinho e preparou a sua mesa. Nós temos uma mesa preparada na presença, irmãos, de Deus e na presença dos nossos inimigos, porque o Senhor, Ele unge a nossa cabeça com óleo. E guarde esse versículo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é amar a Deus, é engrandecê-lo, é honrá-lo, não é medo, é amar, é honrar. Honre a Deus com tudo na sua vida. Honre ao Senhor, coloque-o em primeiro lugar. E eu quero agradecer a Deus, porque, amados, por mim e por você, vamos declarar obrigada a Deus, porque é Deus, irmãos, quem efetua em mim, em você e em nós, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. E nós devemos nos alegrar em Deus. E devemos continuar a nos regozijar em Deus, porque nós estamos em Deus e Deus está em nós. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.